E é por esse Jesus que deu a sua própria vida por mim e por você, que nós estamos aqui. É por esse Jesus que nós somos desafiadas a estar aqui na frente, a trazer o entendimento que Ele nos dá sobre a sua palavra. Entendimento esse, que é o resgate das nossas famílias. E quando o pastor trouxe o tema sobre discipulado intencional dentro da nossa casa, eu disse, Senhor, não é nada diferente do que a gente já está vivenciando. Como o Vivi falou, a gente não pode ser covarde. É muito difícil para mim estar aqui na frente falando, por conta da dificuldade. Mas jamais covarde. Porque quando a sua palavra diz assim, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. A nossa vida, ela deve glorificar o nome dEle. Então, baseado nisso que a gente segura, a gente pede direcionamento a Deus, pede entendimento da palavra, vem e faz. E é a longo prazo. O nosso entendimento em nossas casas sobre discipular os nossos filhos, talvez não vai ser imediato, vai ser ao longo do tempo. E quando o Arthur trouxe esse hino para mim, eu já conhecia. Eu disse, mas filho, não tem nada a ver com o assunto. Ele fez, tem, mãe. E aí, quando eu fui ler o texto que se encontra em Deuteronômio 6, e os versos 6 e 7, que diz assim: e estas são as palavras que hoje te ordeno, e estarão no teu coração. E intimarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando, e ao levantar-se. E aí, quando a gente vai buscar o porquê dessa palavra, a gente vai ver que Moisés, ele estava prestes a entrar na terra prometida. E ele viu que muitos dos que estavam caminhando com ele já haviam morrido. Então já era uma nova geração que estava a adentrar naquela terra. E aí o Espírito Santo de Deus toca na vida dele, né? Para que ele comece a falar de Jesus àqueles que estavam ainda junto com ele. Porque ele também entendia que ele não estaria junto com essas pessoas. E eles iam entrar na terra de Canaã, e lá eles tinham a religião politeísta, eles adoravam vários deuses, e muitas culturas, como a gente já viu aqui durante a manhã, Simone falando, que a cultura entra em nossa casa. E aí Moisés usa de estratégia. Hoje nós estamos aqui na nossa igreja aprendendo mais sobre tudo isso que já foi visto agora de manhã, que é para a gente resguardar as nossas famílias e a próxima geração. E não foi diferente lá com Moisés. Ele também fez isso. Começou, ele deu uma ordem. E ensinarás aos teus filhos, inculcarás nos teus filhos. Por quê? Porque aquela geração, ela precisava ensinar. Uma geração ensinando a outra geração. Então, não é por acaso que a gente fala que uma geração, além de ser bíblico, a gente começa a ver a origem de onde vem. E aí ele começou a ensinar sobre as leis, sobre os mandamentos, sobre obediência e sobre fé. Tem alguma coisa diferente de tudo que a gente já viu essa manhã? Nada diferente. As adversidades daquele tempo também é a nossa, nos dias atuais. Com outra roupagem, talvez, com mais força do que antes, mas são as mesmas. Até porque a nossa Bíblia, ela é antiga, porém atual. Então, quem é o responsável pela formação espiritual dos filhos? A gente já ouviu aqui hoje de manhã, entre linhas do que se foi dito, a gente já sabe quem são os principais formadores espirituais da família. Somos nós, os pais, né? Porque ensina a criança o caminho em que deve andar. É jogar na igreja? É dizer, menino, vá para a igreja? É necessário, claro, é bíblico a gente congregar. Mas é só mandar?
Não. A gente precisa entender, enquanto pai, que nós somos os primeiros discipuladores dos nossos filhos. A Bíblia, ela precisa ser ensinada em nossa casa, né? E é muito desafiador. A gente viu na vigília as dificuldades enfrentadas para a gente fazer o culto doméstico, mas a gente também, de acordo com a palavra, a gente busca estratégias, assim como Moisés achou, de trazer de volta o culto doméstico para a nossa casa. E no versículo 7, como eu já falei, ela é uma ordem. Não sou eu, Liliane, não é Bel, que é líder dos adolescentes. E aí eu falo diretamente assim com os adolescentes, as crianças, tia Rosinha, pastor Simone. Somos nós, pais. Aqui vai ser a colocação deles diante daquilo que eles já aprenderam na casa. Por quê? Porque qual era o medo de Moisés? Que o povo se contaminasse. Então, isso deve arder nos nossos corações para que nossos filhos, da porta para fora, eles não se contaminem com aquilo que o mundo, que a gente tanto fala, o mundo tem nada a oferecer. Como é que a gente vai soltar os nossos filhos no mundo se a gente não ensina? A gente vai ter sempre esse medo. Eles vão crescer, eles vão se desenvolver, eles vão frequentar escolas. Muito se falava em faculdade. Não, porque quando chegar na faculdade, hoje é na escola. É na escola porque lá atrás a gente começou a terceirizar a educação doméstica, as escolas, e a gente até negligenciou a educação doméstica em nossos lares. Então, isso é uma ordem para você que é pai nesta manhã. Porém, se Jesus, se Deus não arder, o amor dele não arder nos nossos corações, as mesmas distrações que tiram os nossos filhos do foco vão tirar as nossas distrações com um adendo a mais, né? Porque como a gente é pai e mãe, a gente tem responsabilidades maiores do que ele. Então, toda essa carga, ela vem sobre nós e a gente vai mais uma vez negligenciar o ensino da palavra aos nossos filhos e aí a gente vai deixar de ser intencional na vida deles. E eles vão aprender valores, eles vão aprender tudo o que não deve aprender fora dos nossos lares. Tudo isso sendo uma consequência da nossa terceirização. Outra coisa que eu lendo, né, mas é algo que eu tenho sempre conversado com Simone e eu converso com alguns pais que eu estou mais próxima. Acompanha teu filho na escola, nas lições da escola bíblica dominical. Tenta sentar com ele, tenta estudar a lição com ele. Quando eu falo isso, não é porque a tia Lili quer que ele chegue na sala de aula sabendo de tudo, não. É a necessidade de que ele aprenda na casa dele. E quando a gente chega aqui, a gente converse sobre, a gente debata sobre. Então, ao fazer isso, intencionalmente, eu estou dizendo para você, ensina a palavra ao teu filho. Preste atenção no teu filho. Conversa com teu filho. Estratégias. Adolescente é uma coisa que, se deixar a gente, eles se fecham no mundo deles e a gente perde a liberdade de conversar com eles, né? Por conta da correria, por conta da rotina. Não. Lá em casa, André faz assim, e é uma frase que o pastor gosta de falar, né? Até os 18 anos, está comendo na minha mesa. Está dependendo de mim, a ordem é minha. Né? E quando a gente fala isso, a gente não está falando para o mal de vocês, não. A gente está dizendo a vocês que vocês precisam ser corrigidos. A gente está dizendo para você, criança, jovem, adolescente, para recalcular a rota. Né? Porque aquele caminho que tu ainda está tutubiando, que tu estás colocando, não está sabendo fazer as tuas escolhas, elas precisam ser pautadas na palavra. E aí se abre a palavra e conversa. Mas se eu não escuto meu filho,
se eu não converso com ele, se eu não sei o que ele gosta de fazer, eu não sei que música, porque esse fone de ouvido, né? A gente não sabe o tipo de música que vocês estão ouvindo. A gente não sabe o que vocês estão assistindo. Então, como é que a gente pode ser intencional na vida de vocês, na vida dos nossos filhos, se a gente não conhece os nossos filhos? Então, discipular é a gente ensinar alguém a buscar ter o caráter de Cristo. Então, para eu ensinar isso aos meus filhos, eu preciso estar junto deles. Não basta só eu dizer a eles, eu preciso caminhar junto com eles. Porque Jesus não disse aos discípulos, façam isso, isso e isso e vão. Jesus caminhou com eles. Então, Jesus conhecia o caráter de cada um. Ele tinha conhecimento, ele sabia onde ele estava pisando. Então, muitas vezes a gente quer consertar os nossos filhos sem conhecê-los, né? Quer que ele venha à igreja, quer que ele leia a Bíblia, como já foi dito aqui, se a gente não ora, se a gente não louva, se a gente não lê a palavra às vistas dele, porque o nosso testemunho é a primeira estratégia que a gente tem que usar na nossa casa, para sermos os discipuladores dele. A primeira coisa que a gente precisa usar é o testemunho. A gente vai falhar? A gente vai falhar. Mas o que a gente deve fazer? Mais uma vez, a gente chama, a gente conversa. Se precisar pedir perdão, a gente pede. Porque é bíblico. Eu, como mãe, eu não vou saber de tudo, porque até eu tentando saber, eu posso errar. Então, os nossos filhos precisam ver isso na gente. Eu não sou um ser supremo. O ser supremo é Deus. O ser supremo é Deus. Então, eu vou errar. Então, chama teu filho, conversa com ele, mostra tuas fraquezas, tuas fragilidades. E pede perdão a ele. Filho, que assim seja da mesma forma, porque a gente sabe que muitas vezes quando a gente repreende, quando se faz necessário que a gente use a vara, eles vão ficar chateados com a gente, vão ficar entristecidos. Chega para a gente e conversa com a gente. O nosso lar, ele precisa ser algo confortável para que os nossos filhos façam isso com a gente. Do contrário, eles vão achar lá fora pessoas que vão ensinar coisas que eu tenho certeza que nem eu, no meu caso, né, nem eu nem André, fosse ensinar Arthur. E ainda que alguém na escola ou no ambiente de trabalho, ele possa compartilhar algo, venha ensinar aquilo que não tem conformidade com a palavra, ele vai dizer, mas não é isso que é falado na minha casa. A palavra do Senhor não vai falar sobre isso. Então, a gente não precisa ter medo de cara feia. A gente não precisa, enquanto pai, achar que os nossos filhos vão ficar entristecidos. E aí eu vou ser omissa, eu não vou falar. Não, aí é que a gente precisa mesmo falar com eles, porque é principalmente nesses momentos que eles estão precisando da gente, né? E os valores, como Vivian falou, valores inegociáveis, eles vão aprender na casa da gente. Somos nós, os pais, de maneira bem intencional, que vamos fazer isso. É sobre o fruto do Espírito Santo que a gente vai ensinar. É sobre as histórias bíblicas, como é que cada personagem vai agir. A gente vai trazendo para eles de acordo com a vivência daquele momento. Então, a gente não pode... Eu sempre tomei isso para mim, quando a gente ia pela manhã, não dava tempo, a correria, e a gente saía 6 horas. Paulista, Recife, todo dia, todo dia. E uma forma que a gente encontrou, a gente sempre usava rádio, e uma forma que a gente encontrou foi escutar a rádio durante o caminho. E na quarta-feira, né, tinha a diretora lá da escola Ecoprime, se alguém sabe, não sei, porque escutar rádio aqui para muitos é algo ultrapassado e tem pessoas que nem ligam na sua casa. Então, assim, ela sempre começava a quarta-feira lendo Deuteronômio 6, de 6 a 7. Isso ali, toda semana, me fez despertar sobre o que eu estava sendo na minha casa em relação aos meus filhos, né? A necessidade urgente de falar de Jesus na minha casa.
Então, pai e mãe, a gente precisa voltar a fazer o culto doméstico na nossa casa. É urgente, como o pastor tem falado aqui, é urgente. É urgente, porque tem muitas coisas sendo bombardeadas a manhã toda na escola. E quando chega para a gente, meu Deus, mas a gente não faz nada. Então, precisa de muita coisa. Quem estava na vigília aqui sabe que não precisa de muita coisa. A gente precisa de 10, 15 minutos. E aí a gente começa a delegar aos nossos filhos. Estude texto tal, e amanhã você vai dizer para a gente o que foi que a gente aprendeu. Busca ali na rotina um horário comum em que todos estão presentes. A gente, só tem a noite, mas eu só tenho esse momento para assistir o jornal. Tá, deixa o jornal para depois e vamos fazer o nosso culto doméstico. É só de 5h30 da manhã que está todo mundo em casa, tá? Dá 5 minutinhos aí, 10 minutinhos, vamos. Tu vai cantar um louvor, tu vai falar o que tu entendeu do texto e tu vai orar. Reflexo disso, a gente vê em nossas salas de escola bíblica dominical, pessoas sem medo de orar, sem vergonha de orar, né? Quando a gente pergunta o que você entendeu do texto, fala ali, na palavra, eu entendi isso, 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 isso. Por quê? Reflexo de que a palavra do Senhor, ela está sendo trabalhada no seu lar. Eu estou correndo, a gente não vai sair antes de 12h15, não. Em nome de Jesus. Efésios 6:4. E diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Mais uma vez, nós, os pais, somos chamados a criar na doutrina da palavra e a demonstrar os nossos filhos aonde? Na palavra também. Porque como pais e discipuladores dos nossos filhos, como responsáveis pela formação espiritual deles, nós primeiro devemos o quê? Ser intencional no nosso testemunho, falar de Jesus para ele e viver o seu amor, como eu já falei, né? Não tem como a gente ensinar de Jesus se a gente não vive. Buscar estratégias faz parte também. Líderes espirituais dos nossos filhos. Eu já falei aqui, não é a igreja que vai ser os primeiros líderes, somos nós. A responsabilidade é dada a nós, os pais. Orar pelos nossos filhos. Ser exemplo, como eu já falei. E eles precisam entender que a admoestação, ela também faz parte de todo esse processo. Porque, por mais que eu esteja falando sobre isso, filhos, honrar pai e mãe para que se prolongue os teus dias na terra, anda juntamente com obediência. Porém, só obediência não quer dizer que você está honrando seu pai e a sua mãe. Se você não tem respeito a ele, se você não ama, você só faz o que ele diz. No automático. Eu vou fazer para minha mãe não reclamar. Não vou fazer isso, porque se minha mãe ver, ela vai reclamar. Não. Você precisa entender que a obediência é um resultado do respeito e do amor que você tem pelos seus pais. Então, nessa manhã, eu espero ter alcançado, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, na vida de cada pai. Pai, não se incomode com as frustrações dos seus filhos, com os choros, com as birras. Se o telefone está passando pela madrugada, é porque você, pai, não está exercendo a sua autoridade, a sua legalidade de pai, de mãe, de dizer assim, me dê o telefone, que isso não é hora de você estar no telefone. E ele, com isso, eu estou falando do telefone, minha gente, porque o telefone é a pior coisa que a gente encara, eu acredito, pelo menos na minha casa, e é o que é dito por todas as pessoas que eu converso, do nosso dia a dia enquanto pai e filho, Essa questão do limite. Tanto se fala do limite de tela, mas não tem como eu não falar do limite de tela se eu não ponho limites na minha casa.
né? Então, se eu vejo que está com dificuldade de acordar para ir para a escola, não quer vir para a igreja porque não acordou de manhã, porque fiquei até 3 horas da manhã no telefone. Então, está faltando a gente ser os pais espirituais que Deus ordena para que sejamos na vida dos nossos filhos. E sobre trazer os filhos à casa do Senhor, ensinar o caminho a Ele, eu falei anteriormente que não é só trazer, né? E jogar e deixar. Embora a gente saiba que pessoas que não têm o conhecimento da palavra, elas trazem os seus filhos para a igreja, porque elas entendem que aqui é o melhor lugar. E porque nós, como pais, a gente vem para a igreja e deixa os nossos filhos em casa. Cabe a nós a reflexão. Aqui nós somos pais espirituais de vários adolescentes, de várias crianças, porque Deus está dando a nós essa responsabilidade. Mas a gente também precisa olhar para os nossos, para que quando ele cresça, ele não se desvie do caminho. Eles precisam estar preparados, como eu já falei, para as escolas, para encarar as escolas, as adversidades do mundo. Então, como tem se falado, né? Antes de qualquer profissão, a gente precisa trabalhar o coração e a mente dos nossos filhos para aquilo que a palavra do Senhor ordena. E eu não posso esperar só da igreja. Sou eu, mãe, sou eu, pai, que preciso fazer isso. Que a palavra do Senhor tenha encontrado morada nos nossos corações durante toda essa manhã. E sobre o hino que a gente cantou, tudo que a gente fez aqui, sexta, hoje, sobre a família, ainda é muito pouco. A gente precisa despertar, a gente precisa acordar. E como o Vivian falou, né, servir a Deus requer renúncia. Acho que o pastor falou. A gente permanecer firme na palavra do Senhor, a gente tem muito precisar, é uma caminhada de renúncia. E renunciar e escolher é difícil, se a gente não estiver buscando as respostas na palavra do Senhor. E é o que eu tenho para trazer, que o Senhor trouxe ao meu coração nessa manhã para a igreja.